Muito bem, pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast. A gente sempre gosta de falar que o nosso objetivo é mostrar tudo o que acontece no mundo do entretenimento, mas a gente também traz informações, curiosidades, bate-papo com pessoas importantes, pessoas influentes, né? Estou recebendo um grande profissional aqui da área da segurança pública, que é o Dr. Rilmo Braga, que é um grande profissional, né? E hoje é o titular da Central de Flagrantes, não é isso? Exatamente, muito pode falar bem pertinho. Prazer enorme atender esse convite, para mim motivo de muita honra. É isso, a honra é nossa. E atualmente, nos aproximadamente 2 meses, houve uma modificação nos quadros da Polícia Civil e eu acabei assumindo esse enorme desafio. A maior unidade da Polícia Civil atualmente conta com aproximadamente 150 servidores, que é a Central Geral de Flagrantes. De forma bem resumida, basicamente a principal atribuição nossa é o recebimento dos presos conduzidos. Mas, para além disso, novos projetos foram implementados e atualmente nós presidimos esses inquéritos, então são em média 200 a 300 inquéritos por mês, o que certamente faz com que a nossa Central de Flagrantes esteja entre as primeiras do Brasil em produtividade. Rapaz, a gente já vem ensaiando esse podcast aqui, ó, e é correria, né? Realmente, como se diz, é um desafio, né? Para o senhor, pode chamar de senhor, você? Fica à vontade. E esses grandes profissionais da área de segurança pública, que é uma área que, sem falsa modéstia, eu sou maravilhado pela área de segurança pública e vejo que é um desafio, né, doutor? Exatamente. Inclusive, um dos motivos do nosso adiamento semana passada, né, foi em razão dessa problemática envolvendo as escolas aí, que infelizmente vamos caminhando para um final feliz, né? E realmente a cada semana que passa novos desafios surgem, né? Recentemente, eu estive nos últimos 2 anos, eu fui o gerente operacional da Polícia Civil, que tinha apertada síntese, controla todas as grandes operações e as grandes delegacias especializadas, a gerência de planejamento operacional. E lá nós tivemos enormes desafios, especialmente, conforme vocês obviamente se recordam, o caso do Lázaro, né? Eu fui o coordenador da força-tarefa operacional em termos de polícia judiciária daquela missão. E ao final nós pudemos apresentar para o governo e para a nossa população, que é a nossa prioridade sempre, né, números, estatísticas, recordes de redução de criminalidade. Bem significativos. Exatamente. Nós temos aí aproximadamente 80% de queda dos crimes violentos ocorrendo nos últimos 2, 3 anos no estado de Goiás, o que é motivo de muita satisfação. Olha só, galera, hoje a gente vai fazer um bate-papo bem bacana aqui, rapidamente com o doutor, devido à correria, né, a agenda dele. Mas vamos lá, vamos por parte. Vamos falar um pouquinho do ser humano, né? Porque assim, quando eu falo assim, ser humano, porque o trabalho é diferenciado, né? No qual você atua. Mas eu falo assim, da pessoa, como é que foi? Como eu falo um pouquinho da sua trajetória. Você é natural mesmo de Goiás? Como é que é? Bom, eu nasci em Patinga, uma cidade do interior de Minas Gerais. Fica ali nas proximidades da divisa com o Espírito Santo. Não tem nada a ver, né? Próximo da divisa com o Espírito Santo mesmo. As cidades, talvez um pouco mais próximo de Juiz de Fora, né? Mas é mais para a parte leste, né, do estado de Minas Gerais. Tive uma infância muito pobre, né? Passei algumas dificuldades, graças ao apoio das avós, principalmente, que eu deixo registrado aqui o carinho, né, com as minhas avós. Minha avó materna já falecida, minha avó paterna viva até hoje, já com 92 anos de idade, lá na cidade de Lajinha. Né, no interior do estado de Minas Gerais. E apesar da infância muito pobre, meus pais acabaram se dedicando muito ao nosso ensino, né, ao estudo meu e de minha irmã, Josiane. Ela também hoje reside aqui em Goiás, apenas eu e minha irmã. Ela também é da área de segurança pública? Não, ela até, por vezes, ela trabalhou no jornalismo policial. Ela foi jornalista da Rede Record, do atendimento policial durante alguns anos. Quando viemos para Goiás, ela mudou para cá comigo, inclusive para se dedicar a essa atividade, mas posteriormente ela se apaixonou pelo mundo dos concursos públicos também. E atualmente ela pode dizer que ela foi aprovada em 6 concursos públicos. Hoje ela é uma dos cargos de chefia da maior hierarquia do IF Goiano, Instituto Federal Goiano. Olha isso. Ela é responsável por todo o EAD. Ela é hoje uma das maiores profissionais do país em EAD. Ela leciona até fora do país. Doutorada em EAD, ensino à distância, linguística. Rapaz. É uma profissional de bastante responsabilidade. Família humilde, mas rica.
Exato. né, rica de princípios, de caráter, de família, de amor ao próximo. O ensino médio ali, pré-vestibular, segundo e terceiro ano, aí meus pais já estavam com uma condição um pouco melhor, conseguiram arcar com os custos de um colégio particular, acabei passando em alguns vestibulares para Direito, comecei a faculdade de Direito e ao mesmo tempo eu fui aprovado já em 3 concursos públicos, na época para a Polícia Militar, Bombeiros e para a Guarda de Trânsito. Foi, né? 3 de cara? Com 17 anos de idade. Mas você atuou na Polícia Militar, né? Não, eu optei pelo cargo de agente de trânsito na época. Sério? Porque o cargo de agente de trânsito na cidade em que eu residia era meio expediente. Meio expediente meu, eu trabalhava de 6 às 13. E isso permitia que eu pudesse estudar durante o período da tarde e fazer a faculdade à noite. Hoje não mais, na época você se considerava um concurseiro? Com certeza, não, até poucos anos atrás eu ainda me considerava um concurseiro. E aí eu acabei sendo, então eu fui agente de trânsito e guarda municipal nos primeiros 5 anos, né? Primeiro contato com a área da segurança pública. E já no 9º período da faculdade de Direito, com 22 anos, eu fui o mais jovem aprovado no concurso de delegado do país à época. Depois disso, outros acabaram me superando. Inclusive, hoje, o delegado mais jovem aprovado do país é um goiano também, que é o Summer, né? É um dos influencers mais conhecidos hoje do, com quantos anos país. Hoje, 42 anos. 42 anos? Há 20 anos, então, eu sou delegado de polícia. Inicialmente, eu fui aprovado no estado de Rondônia. Eu fui delegado você me falou em uma vez, a gente conversando, ali, não desmerecendo o estado, a gente sabe que cada estado tem as suas particularidades na segurança pública, de repente até mais uma questão logística para alguns marginais. Estou errado? Me corrija se estiver errado. Com certeza. Então, por exemplo, Rondônia é bem complicado. A divisa com a Bolívia e a divisa com os demais países da América Latina, eles propiciam condições favoráveis para os criminosos em geral, especialmente para aqueles que cometem crimes violentos, então tráfico de drogas, estupros, sequestros, roubos. Então realmente são estados que você percebe uma característica de uma violência mais exacerbada, o que faz com que a polícia tenha que ser mais enérgica também. Aí de cara já caiu uma bucha que foi para Rondônia. Exatamente. Aí eu fui delegado em 4 anos na cidade de Ariquemes, na época uma das mais violentas do país. Você estava com quantos anos? 23 anos. 23 anos delegado. Com 23 anos eu fui para a cidade de Ariquemes, em Rondônia, e aí eu permaneci lá durante 5 anos. O último ano, já com freio de mão mais puxado, porque eu já tinha essa perspectiva de mudar do estado em razão de ter sido aprovado em outros concursos. Certo. Né? E você continua estudando? Continuei estudando. Na verdade, meus primeiros 3 anos de profissão como delegado em Rondônia, eu não estudava mais. Eu apenas lecionava, né? Então eu me atualizava cotidianamente, mas eu não estudava para concurso. E aí, lamentavelmente, vem aqueles sinais de Deus, né? Não sei se você acredita nesses sinais, mas o Papai do Céu às vezes conversa com a gente, cabe a gente escutar. Tem dúvida. E aí eu acabei me envolvendo em um incidente policial em que eu e os demais policiais fomos processados por uma tortura e que efetivamente não cometemos. Eu, por exemplo, sequer vi o preso nesta ocasião. E acabei respondendo um processo de tortura que foi muito traumatizante para mim. O primeiro processo que respondi, por abuso de autoridade, tortura. Na verdade, o empresário da cidade foi preso e na hora que foram colocá-lo na cela, supostamente, até hoje eu não posso dizer se é verdade ou não, os 2 policiais que conduziram ele à cela teriam agredido na colocação dele no interior da cela em razão dele resistir para entrar dentro da cela. Certo. Se é verdade ou não, aí já é outra história, mas eu sequer vi o preso. E por eu ter sido responsabilizado por essa tortura, respondi esse processo, fui absolvido, obviamente, transitado e julgado, mas isso me traumatizou. E isso me gerou dentro do meu coração a vontade de sair do estado de Rondônia. E aí eu comecei a estudar novamente. E aí mais 2, 3 anos de estudo eu fui aprovado em mais 6 concursos públicos. Só 6. Esse menino é humilde, só 6. Só 6, doutor. Aí eu fui delegado em Minas durante 1 mês apenas. Delegado e depois vim para o melhor estado do país, que é Goiás. O doutor Alessio, grande parceiro, que hoje ele é o titular da central da primeira regional de Goiânia. Um abraço, doutor Alessio, foi ele que meu chefe. Me apresentou, ele é seu chefe? Atualmente. Ele me apresentou a você. Ele é de Minas, né? De Araxá. De Araxá. Exatamente, uma cidade lindíssima também, não sei se você conhece. Não um turismo extremamente valoroso e uma população muito acolhedora. Tem um amigo lá, tem 2, é o Paulo Pioli da Praça é Nossa, um abraço Paulo Pioli, que fala, eita, Fumimol. E o Saulo Laranjeira, que é o João Plenário, e o Giovanni também, que ali em Minas tem como se diz, um celeiro artístico bacana também. Verdade. Aí você foi para Minas.
Exato, aí eu fiquei em Minas, fiz academia de polícia, né, 3 meses, cheguei em nível de estágio, comecei a trabalhar, e trabalhei durante aproximadamente 1 mês e meio em uma delegacia, não me acostumei, não gostei do ambiente, e aí eu cheguei para minha família e abri o jogo, né? Eu falei, ó, eu fui aprovado em Goiás, fui convocado e eu pretendo ir para o estado de Goiás. Na época eu me aproveitava dos finais de semana para vir de carro ainda, conhecer algumas cidades, né? Especialmente Catalão. Quantos quilômetros aqui lá? De Goiânia são aproximadamente 980 quilômetros. 980? Mas de Caldas Novas, Catalão, que eram as cidades que eu pretendia residir, aproximadamente ali 800, né, quilômetros, 780 quilômetros. Então, assim, cidades um pouco mais próximas. Certo. E aí eu anunciei para minha família inteira que eu não voltaria para Minas Gerais e que eu me estabeleceria no estado de Goiás. E convidei a quem quisesse vir comigo, né? E na época minha mãe e minha irmã toparam vir morar aqui no estado. Meu pai é falecido desde os 13 anos, lamentável acidente de trânsito automobilístico em uma rodovia. E aí a minha mãe veio comigo, a minha irmã veio comigo, meu cunhado acabou vindo também e a família inteira veio morar em Goiânia. Bacana. E aí, já tem quanto tempo em Goiânia? Quando eu cheguei no estado de Goiás, conforme eu havia prometido para minha família, primeiro eu me estabilizei em Caldas Novas, né? Calma, já pegou Caldas Novas. E é até uma curiosidade, né, para a galera aí que curte concurso público, como a gente já tem que ser obstinado nos nossos desejos no mundo dos concursos, né? Para eu ficar em Caldas Novas ou Catalão, que eram as 2 cidades que eu pretendia para me aproximar da minha família, eu precisava ficar entre os 5 primeiros colocados no concurso, né? E aí eu me dediquei tanto que eu acabei logrando êxito aí e fiquei em primeiro lugar. Os 5 primeiros ficaram empatados na época, né? E aí eu escolhi Caldas Novas. Então a minha primeira lotação, que não é comum, né? Porque normalmente as primeiras lotações são cidades um pouco menos prestigiadas, digamos assim. A minha primeira lotação foi Caldas Novas. Lá fiquei durante um tempo, depois fui delegado em Morrinhos, Piracanjuba, Itumbiara, né? Quando então eu conheci a minha atual esposa. E agora acabou. Aí eu tive agora enraizou e para a terra Goiânia, para Goiânia, né? E a terrinha abençoada, a cidade maravilhosa. Quanto tempo em Goiânia agora? Eu cheguei em Goiânia em 2014. 2014. Então caminhamos aí para quase 10 anos, Exatamente. né? E o que realmente fez com que eu fincasse raízes em Goiânia foi a minha segunda profissão, que é a docência, né? Que você eu vou falar tem se aproximado muito desse ambiente. E aí é inegável que o interior não permitiria condições para que nessa profissão a gente pudesse crescer tanto. Hoje eu leciono em Recife, São Paulo, Manaus, Brasília. Entendeu, produção? Porque que estava tendo difícil, né? Viaja muito. E assim, o que acontece? Eu vejo, né, e a gente conversando bastante, você passou uns conselhos que eu já falei, sou muito grato, a respeito desse projeto, que eu acho que é um projeto de vida. Eu acho que nunca é tarde, né? Para você buscar algo diferente, desde que seja algo bom, em relação a profissionalizar, aperfeiçoar, estudo. Conhecimento é a maior riqueza, acho que do humano. Eu falo do mundo geral, né? Do ser humano. Então, assim, aí você veio para Goiás e aí você teve várias atuações em grandes casos importantes, doutor Rio. Exatamente. Na polícia, quando eu cheguei em Goiás, a minha primeira lotação foi a Delegacia de Homicídios. Delegacia de Homicídios. Como adjunto à época, né? Em 2015, então, eu fui lotado como delegado adjunto da Delegacia de Homicídios. E aí, curiosamente ou não, para muitos seria a expressão dedo podre. Para mim, não. Para mim, dedo de diamante. Todos os casos extremamente complexos, coincidentemente, caíam na sua mão. Na minha mão, em razão da divisão circunscricional que a gente realizava por bairros, né? Agora, a cidade de Goiânia é dividida em bairros, são as AISPs e RISPs, áreas de segurança pública e regiões de segurança pública. E aí, cada delegado de sua equipe, o que nós denominamos internamente de cartório, é responsável por esses bairros. E aí nós tivemos casos extremamente desafiadores, né? Então... Qual é o caso que mais mexeu, assim, com você? Você deve ter muita história. Já pensou em escrever livro? Já. Atualmente eu estou escrevendo alguns, né? Massa. Mas eu pretendo que muito em breve sejam divulgados. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o caso que você pegou que você viu mais complexidade? Eu vou fazer uma pergunta para você, a mesma pergunta que eu fiz para o doutor Alisson. Desculpa, Alessio. Eu estou pensando eu falei doutor Alisson, mandar um abraço pessoal de EDEA, que é do médico, diretor do hospital de EDEA, um hospital topíssimo lá, parabéns à prefeitura de EDEA. Foi em relação, assim, ao caso do Lázaro.
né? Você que coordenou a operação e assim, eu vejo, gente, tem uma certa valorização da mídia em cima de certas situações que eu acho que eu não concordo. Primeiro falava que foi difícil, mas a polícia foi difícil pegar o cara, que você tem. Primeiro o cara estava numa região que só ele conhecia, praticamente, né? Isso já favorece pra caramba. E assim, tem uma valorização também, né? Não tem? Então, entrando nesse assunto, eu talvez não seja a melhor pessoa para falar sobre esse assunto, porque eu desmistifico um pouco essa investigação e essa operação. Primeiro, em termos de violência, ele era um criminoso violento, obviamente, possui alguns transtornos psicológicos, claramente, mas estava longe de ser um dos criminosos mais violentos com os quais eu já lidei. Já trabalhei em vários outros casos com criminosos muito mais violentos e perigosos do que ele. Sendo muito sincero, a diferença dele para os demais criminosos que nós tivemos e enfrentamos, que são também divisores de águas, aí nós citaríamos o Pareja, em Goiás, o serial killer. O Pareja você teve? Não, na época do Pareja eu não trabalhei, eu apoiei na força-tarefa do serial killer, eu fui o coordenador jurídico da força-tarefa do João de Deus também, e atuei também, fui o coordenador da jurídico da força-tarefa do Lázaro. Na minha opinião, bem sincera, o que diferenciou o Lázaro dos demais criminosos razoavelmente conhecidos do país foi a internet. Instagram, Facebook, talvez WhatsApp, na época grupos. do Pareja, se tivesse a internet aflorada, né, as redes sociais como é hoje, talvez o cara, né? Com certeza. Então tem essa que eu acho errado pra caramba. Mas qual foi o caso que mais chamou sua atenção esses anos todos? Bom, o caso que mais me emocionou e mais me desafiou, eu trabalhei também na investigação da morte daqueles 2 advogados, um deles filho do desembargador, né, que chamou a atenção também da mídia nacional, mas foi um crime que reputo comum em termos de investigação e em termos de envolvimento emocional. Eu presumo que quando você me pergunta o caso que mais me marcou, nós não estamos falando apenas de aspectos profissionais, mas também pessoais. Né? São seres humanos. E um caso que claramente mexeu muito comigo, talvez muitos vão se recordar, aproximadamente 4 anos atrás, 5 anos atrás, nós tivemos um caso gravíssimo de um suposto pastor que teria estuprado e matado uma criança de 10 anos de idade, no bairro Santa Rita. Um menininho chamado Danilo. Né? Caso, vou divulgar o nome porque a imprensa maciçamente divulgou o nome à época, e foi um caso que tomou as páginas de todos os jornais durante uns 20 dias, não só em Goiás, como em todo o país. Porque era um caso que realmente chamava muita atenção. Seria um estupro, e o pastor seria o estuprador, e o segundo suspeito era o padrasto, que também chama muita atenção e faz com que todos nós fiquemos muito revoltados, né, com crime sexual envolvendo criança, especialmente. E na época o grande desafio foi nós retroagirmos um pouco na nossa investigação e assumimos um papel humano. Por quê? Eu me lembro muito bem que o grande desafio que girava em torno do caso era que havia realmente no cadáver lesões anais. E era um menino, ou seja, em princípio, para uma interpretação mais assodada, claramente um crime sexual. Mas durante todas as investigações, todas as oitivas, acariações, diligências de inteligência policial que fazíamos, as investigações, curiosamente, não iam para o sentido de um crime sexual. E isso foi gerando em toda a nossa equipe uma intriga, porque nós queríamos a verdade. E nós sabemos que, muitas vezes, o brocado jurídico, a busca pela verdade real dos fatos, no mundo policial isso nem sempre existe, porque a verdade que nós buscamos é uma verdade formal. Nós podemos documentar uma verdade que seja verossimilhante para que o Poder Judiciário possa condenar o indivíduo suspeito. Esse é o nosso objetivo. Então a busca pela verdade real é muito mais um mito popular e talvez até da dramaturgia do que algo real dentro de uma investigação policial. E eu, como delegado muito pragmático, eu sempre disse isso para os meus delegados adjuntos e para os demais agentes e escrivães de polícia. Nós precisamos elucidar o que aconteceu juridicamente. O motivo pelo qual o crime ocorreu muitas vezes não é relevante juridicamente, mas por vezes para a sociedade é. Mas nesse caso envolveu toda a equipe de uma forma que todos ficaram sensibilizados que nós queríamos a verdade. E aí fomos investigando, após vários laudos periciais e várias comparações
comparando laudos periciais do IML, da equipe de local de crime, apreensão de alguns objetos, nós conseguimos descobrir que, na verdade, o indivíduo que havia matado a criança, após sufocá-la e empurrá-la no matagal, ela pegou uma vara, como se fosse um pedaço de uma pipa de criança, uma varinha, e cutucou a criança por detrás para confirmar se ela estava morta. E esse cutucão acabou, coincidentemente, sendo nas nádegas e gerou aquela lesão anal. Então não havia ocorrido crime sexual e nós estávamos, então, com uma pessoa presa que supostamente poderia ser inocente. E nós tínhamos o indivíduo preso com uma comoção popular que é inacreditável. E aí foi o maior desafio que eu encarei na minha profissão. Na época, nos reunimos com os nossos chefes. E esse devido, ele que estava preso, ele era o padrasto. Ele era o padre. Era o padrasto. Ele havia sido responsável pela morte, mas ele não havia sido responsável pelo crime sexual. Certo. Basicamente, esses eram os elementos informativos que nós tínhamos. E nós tínhamos um segundo indivíduo que era quem realmente tinha dado os golpes fatais. Então, na verdade, o padrasto tinha algum tipo de participação, mas ele não era o responsável pelo golpe fatal. Olha, tudo isso foi apurado. O profissionalismo de vocês. E aí, em um inquérito comum, o que nós faríamos? Deixaríamos tudo como estava, os dois provavelmente seriam condenados, porque a comoção popular era enorme, o júri popular extremamente sensibilizado, possivelmente condenaríamos. E foi aí que nós tivemos uma reunião com os nossos chefes, né, na época diretores da Polícia Civil, e eles me apoiaram integralmente na minha decisão. E eu disse a eles que eu pretendia fazer o justo, mesmo que isso pudesse traumatizar a sociedade e a imprensa. E assim eu fiz. Convoquei uma entrevista coletiva, representei o Poder Judiciário para a soltura do indivíduo e acabei me manifestando publicamente no sentido de que ele era inocente com relação aos crimes sexuais e ele acabou sendo solto. Me recordo até que quando ele foi solto com a Bíblia embaixo do braço, extremamente bem vestido, com aparência extremamente modificada, o que demonstrou que ali realmente foi a mão de Deus, né, que colocou as mãos na nossa investigação, na nossa decisão e principalmente no indivíduo que acabou sendo solto, o que não é fácil na profissão. Não é fácil, olha só, a responsabilidade, a sensibilidade, igual você falou, o reconhecimento também, né, você ser uma pessoa temente a Deus, realmente é algo que, né, se explica, e a questão do profissionalismo, os detalhes, a percepção que vocês tiveram nesse caso foi algo, né, grandioso, para identificar com o cutucão, né, enfim, é muito complexo. Mas vou falar uma coisa, e aí foi esses casos que você, né, foi também como se desvendando através do seu trabalho, de toda a sua equipe, e hoje você é apaixonado pela área de segurança pública, você já evidenciou isso, que você é apaixonado pela Polícia Civil, né? Exato, aí em 2018 eu acabei me tornando titular da Delegacia Estadual de Homicídios, e aí nós conseguimos bater recordes nacionais de produtividade, acabei sendo agraciado inclusive com a comenda, né, de mérito da segurança pública no ano de 2019, e com isso depois me tornei gerente operacional da Polícia Civil. E como é que é? Assim, hoje, como que o senhor vê o estado de Goiás? Eu procuro falar, tem alguns amigos policiais, tem alguns amigos da Rotan, em outras áreas de segurança pública, e eu sempre falo isso, eu vejo, eu viajo muito, e eu sempre assim, não desmerecendo a polícia de outros estados, que também, né, tem os seus méritos, mas igual falou, a questão até às vezes de posicionamento geográfico de indivíduos, né, de criminosos. Mas eu vejo a polícia do estado de Goiás muito, fala ostensiva, é isso, doutor? Muito pujante, forte, em todos os aspectos, não somente no aspecto ostensivo. É referência para vocês? Referência nacional. Conforme eu te disse, eu fui aprovado em 9 concursos públicos. Eu escolhi Goiás por esse motivo, não houve outro motivo, não só em razão das lindas águas termais de Caldas Novas, mas porque viver em Goiás é diferente. Entendi. Eu já morei em São Paulo, morei em Minas Gerais, morei em Rondônia, morei no Rio de Janeiro. O estado de Goiás é diferente no que tange a sua segurança pública. As forças de segurança pública são valorizadas pela população, é diferente o tratamento que a população e os organismos públicos nos dão, e isso faz toda a diferença. E isso é refletido na resposta. Então, a Polícia Militar realiza o seu trabalho de forma brilhante, não só preventivo e ostensivo, mas na pronta resposta flagrancial. Então, qualquer crime de repercussão, você já vê helicópteros voando, 30, 40 viaturas no encalço. Então, em Goiás, criminoso não se cria.
eu falo que a polícia no estado de Goiás tem realmente seu mérito, trabalhou para isso e realmente tem um reconhecimento da população, sem dúvida. Tanto é que você vê crianças aí, e eu acho muito bacana, às vezes, os policiais militares, a Rotan também, indo até aniversário de criança, que gosta, são heróis, vê assim. E hoje eu vejo o seguinte também, em relação hoje à segurança dos outros estados, eu já vi algumas situações de outros policiais, eu vim fazer alguns treinamentos específicos aqui no estado de Goiás. Sim, a Escola Superior da Polícia Civil do estado de Goiás hoje é referência na América Latina. Olha aí. Nós temos treinamento de rapel, tiro real, tiro simulado, tiro virtual, toda uma gama de disciplinas e uma matriz curricular também aprovada pelo Senasp e por organismos internacionais. A polícia da Alemanha já veio fazer cursos conosco. Nosso GT3 é uma referência nacional. Então, felizmente, nós estamos muito bem amparados, né? E as demais polícias têm valorizado bastante isso. E as demais polícias do nosso estado também. A Polícia Militar sempre foi uma referência. E muito cá entre nós, a Polícia Penal do estado de Goiás hoje, eu ouso dizer que é a que mais cresce no Brasil. Né? É uma estrutura completamente diferenciada. O diretor-geral Josimar implantou uma nova metodologia de austeridade inacreditável, nunca visto. Ele conseguiu reduzir em quase 100% o número de celas com acesso à energia elétrica, o que acaba com a comunicação, obviamente, extramuros, e acaba com o cometimento de crimes eventualmente engendrados pela macrocriminalidade. A questão de visitas íntimas, né, recentemente também regulamentado esse aspecto. Até mesmo a questão de acesso a cantinas, né, lanches e etc. externos, venda, comércio de alimentos dentro do cárcere foi também proibido, ou seja, muito cá entre nós, né, o diretor-geral é um cabra corajoso. Coragem fez a diferença, né? Exatamente. E aí, hoje, o doutor Rilmo também faz, né, dá aula em cursinhos, que é uma paixão que você tem. Quem foi isso? Foi o doutor Alessio, ele falou que é uma paixão que você tem, e a gente vê que você faz com prazer, né? Você falou que vai estar lançando agora o seu canal, e hoje você leciona na tese, né? Exato. No presencial, eu leciono para cursos preparatórios para carreiras policiais, no tese concurso, né, situado na Avenida Tocantins. É hoje uma referência nacional em aprovação para concurso de carreira policial. Para curso de magistratura, para juiz, promotor, defensor público e delegado de polícia, eu leciono no Rede Júris, né, situado no setor Bueno. São os cursos presenciais que hoje eu leciono. Além disso, algumas pós-graduações e algumas faculdades. E para além disso, online, que hoje é, sem sombra de dúvidas, a grande revolução do mercado, né, eu tinha o meu curso, o R3 concurso, né? Temos alguns cursos em andamento, mas já acabou. O R3 concurso ele vai continuar? Não vai continuar. Nós fechamos, a plataforma continua funcionando para que a gente possa dar a prestação de contas para os nossos clientes, nossos alunos, um acompanhamento final, mas nós estamos em fase de fechamento e a partir do próximo mês, então, nós lançaremos o RB Cursos, né? RB de Rio Braga. É esse canal que vai ter agora também? Isso, que será um canal disponibilizado através do próprio Instagram, em uma parceria com algumas plataformas, então o aluno poderá ter acesso a todo o conteúdo de direito penal, processo penal, legislação penal extravagante, bem como as demais disciplinas inerentes ao curso preparatório para carreiras policiais, tudo através do Instagram. Então, convido a todos para acompanhar o nosso trabalho no @RilmoBraga, e lá vocês terão acesso a todas essas informações. Além disso, dicas diárias, né, pegadinhas de prova, jurisprudência, comentário. Nós temos um quadro novo chamado DUBO, algumas situações conflituosas, né, que os alunos acabam errando muito em prova, e é um ensino bem direcionado para quem pretende realmente ser aprovado. O que o aluno mais erra em prova hoje? Bom, já a questão, professor, que está esperando sua aula na tese. Na verdade, eu até tenho essa aula, sabia, né? Eu tenho uma aula de dicas na véspera de prova. Como chutar, chama chute técnico. Chute técnico. Então, mas não é uma dica, são 150 dicas. Só 150, para chute em uma prova de concurso. Então, mas basicamente, está aparecendo abaixo do vídeo. Mas basicamente, o que todos devem compreender? O examinador ele não faz uma prova para você acertar. Ele faz uma questão para você errar. Sim. Então, se você for no óbvio e no intuitivo,
certamente você errará. Certo. Então o aluno deve entender quais são as molas propulsoras das pegadinhas de prova. O que o examinador, quando pensa em uma pegadinha de prova, ele costuma cobrar. E isso vem de um estudo estatístico. Nós não podemos ser empíricos, nós temos que ser profissionais. Certo. Então, qual é a melhor forma que existe para você identificar as principais pegadinhas de prova? Você pega as provas anteriores, avalia as pegadinhas de prova. Dentro dessas pegadinhas de prova, você avalia quais foram as mais erradas. E além disso, quais das mais erradas foram menos anuladas em grau de recurso. Esse filtro feito, surgem as principais pegadinhas de prova, aquelas que vão se repetir nos próximos concursos. Entendi. Então, por exemplo, só para situar né, os nossos amigos que nos acompanham, uma pegadinha bastante famosa em prova e bem autoexplicativa, eu penso que essa dá para qualquer um, mesmo que não é da área do direito, compreender. Nós sabemos que no Brasil o suspeito tem direito ao silêncio. Sim. Mas esse direito é do suspeito, em tese, não da testemunha. A testemunha não tem direito ao silêncio, como regra geral. Só que o Supremo Tribunal Federal tem algumas decisões que surgiram na época do mensalão, que foram repetidas na Operação Lava Jato, dizendo que se a testemunha for perguntada em algo que possa lhe incriminar, ela tem sim o direito ao silêncio. Então, essa é a pegadinha, uma das que mais destrói um aluno de bom nível em prova. Entendi. Em termos de verdadeiro ou falso, analise a seguinte assertiva. A testemunha tem direito ao silêncio? 99% das pessoas vão marcar que não. Porque o direito ao silêncio é do acusado, não é da testemunha. Entendi. Mas a resposta é sim. Sim. Porque caso a testemunha seja perguntada em algo que possa lhe incriminar, ela tem direito ao silêncio. Entendi. Quem disse isso? Supremo Tribunal Federal. E essa pegadinha passou pelo crivo de vários recursos e nunca foi anulada. Então essa é uma pegadinha que vai se repetir. Entendi. Então o diagnóstico daquilo que cai em prova é o maior dos desafios para o bom concurseiro. Não adianta hoje você estudar só lei, só doutrina e nem mesmo só jurisprudência, só decisões de tribunais. Isso não resolve. Certo. Você precisa dominar o que é que o seu examinador vai fazer de maldade. E você tem que estar com a contra-inteligência pronta. E é nisso que nós trabalhamos há 20 anos. Contra-inteligência de bancas de concursos. E de uma certa forma isso leva para a carreira policial, para você saber analisar os fatos. Eu estou falando besteira aqui? Quase todas as questões hoje são contextualizadas. As bancas hoje são muito profissionais. Então, uma banca que faz um concurso da área de saúde, ela vai contextualizar para o atendimento médico. Uma banca que faz um concurso de carreira policial, ela vai contextualizar na prática policial. No último concurso da Polícia Civil e da Polícia Militar, realizado pela banca Instituto OCP, 30% das questões falavam até o nome das delegacias. Nossa. Então, fulano de tal, agente de polícia da delegacia de Caldas Novas, atende uma vítima. O que ele deve fazer? Gabarito, letra A, B, C, D e E. O delegado de polícia da cidade de Tumbiara recebe uma ocorrência desta forma. Qual a providência? Então, as bancas hoje, elas contextualizam. Então, o aluno que quer ser aprovado, a primeira dica que eu dou, como eu te dei alguns dias atrás, se especialize, escolha o seu nicho. O aluno que quer fazer um concurso para Banco do Brasil e ao mesmo tempo para a Polícia Civil, para mim já não serve. Eu nem quero esse aluno. Se ele quiser me contratar para ser coach ou mentor dele, eu nego. Eu não atendo esse aluno. Por quê? Ele já começou errado. Então, para que você possa ser aprovado em um concurso público, primeiro passo, ter disponibilidade de tempo. Segundo passo, escolher exatamente o que você quer. É óbvio que você pode ter um leque mínimo de opções, né? Me lembro quando eu decidi ser delegado de polícia, eu escolhi alguns estados. Eu escolhi o edital de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e as praias, né? Até porque, né, quem não quer morar na beira da praia, né? Ainda mais se for uma autoridade na beira da praia, deve ser uma delícia, muito cá entre nós, né? Então eu fiz dessa forma, mas não todos os estados também do litoral, eu escolhi aqueles que o edital era semelhante. Então eu tinha 6, 7 editais que eu tinha catalogados, com uma variação de 10 a 20% no máximo, e aqueles 80% de comuns do edital, eu estudava 10 horas por dia, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, final de semana e feriado. E assim foi feito. Eu fui reprovado inúmeras vezes, eu fui reprovado 11 vezes em concurso público, mas quando eu comecei a passar, eu passei em quase todos. É uma mudança, é uma virada de chave, né, na verdade. Ó, doutor Rilmo, deixa eu falar uma coisa para você. Primeiramente, eu quero te agradecer por esse papo, muito bacana. E ser uma inspiração, você tá, a sua profissão, a sua carreira até aqui, sem demagogia,
igual você acabou de falar, isso muita gente vai identificar. Você reprovou 11 vezes, mas você sabia que ia passar. Você estava estudando para passar, você não sabia a hora, mas você estava estudando para passar, você não estava para brincar. E quando você começou a passar, né, você já foi passando várias vezes. Exatamente. Então, uma máquina de aprovação. Quando você começa, você não para. Então, assim, isso é bom para quem está assistindo, para a gente que quer fazer concurso público, e é uma situação que eu te procurei, e você me deu um conselho, eu me acatei na hora que eu vi, né? Falei, pô, é isso mesmo, tá certo. Manda ele pode obedecer sem prejuízo. E para quem está assistindo, isso é um incentivo, porque as pessoas falam, mas cara, eu não passo. Cara, não estuda. Tem gente que fala que estuda, não estuda. Não estuda, né? Não é aquela entrega. Não, a grande verdade é a seguinte, 90% dos alunos frustrados que nos procuram, e são milhares, né? O grande problema do aluno é ele se apegar a desculpas que não estão dentro da sua responsabilidade. Então o primeiro passo é a autorresponsabilidade. Se ele quer passar, ele pode passar. Qualquer pessoa pode ser aprovada em concurso público. É óbvio que eu não diria o mesmo para alguém que vai fazer um concurso para 10 vagas, para 15 vagas. Por exemplo, vai fazer um concurso para perito ambiental da Polícia Federal, são 6 vagas. A máxima que eu acabei de assinalar não seria verdadeira. Agora, para um concurso com 100 vagas, 200 vagas, 300 vagas, se o indivíduo tiver autorresponsabilidade, ele vai ser aprovado. A Polícia Penal está com 750, 700 e pouco. 700 vagas serão abertas para a Polícia Penal. Ou seja, um número de vagas extremamente atraente, né? E se o indivíduo tiver autorresponsabilidade, ele será aprovado. Ter autorresponsabilidade é não culpar os outros. A primeira decisão importante, você vai se dedicar, você vai ter que abrir mão um pouco da sua família, um pouco do seu lazer, um pouco da sua rede social, quase tudo do Netflix, um pouco da balada. Então, tudo é uma questão de decisão. Não adianta você decidir que você vai fazer concurso público e passar o feriado em Caldas Novas. Lamentavelmente, o coração do professor, quando assiste lá em rede social o aluno que está estudando, aí viaja para passar o final de semana no Rio de Janeiro, o coração sangra, né? Ele não sabe se dá vontade de conversar com esse aluno, desistir dele, porque é uma decisão de vida. Ser concurseiro não é um lazer, não é uma opção para terça e quinta, para segunda, quarta e sexta, é uma opção de vida. E se a pessoa toma essa decisão, ela vai ser aprovada. Né? Ah, mas eu tenho autismo. Vários policiais civis aprovados têm autismo. Ah, mas eu tenho algum transtorno de bipolaridade. Vários policiais são bipolares. Então não é transtorno que vai impedir a pessoa de ser aprovada no concurso público. O que impede é a falta de autorresponsabilidade. Eu dou parabéns pela sua carreira. Muito obrigado pelo seu tempo e falar que o Walter está à sua disposição e veio gravar no estúdio aqui, né? Eu já falei para você. E agradecer o pessoal que está nos assistindo e falar aqui para seguir o seu Instagram. O Instagram está aparecendo abaixo do seu vídeo. E provavelmente o canal já vai estar no ar, né? Se não estiver, aguarde que vai estar quase, né? Exatamente. E focar que o negócio acontece. Não é isso? Exatamente. O grande diferencial que nós devemos enfrentar hoje no concurseiro é porque nós vivemos num mercado prostituído. Então é um mercado lucrativo, como todo mercado lucrativo ele é prostituído. Então o aluno ele acaba encontrando uma gama de opções no YouTube, no Instagram, no Google, que acabam deixando confuso. Ele estuda tudo, mas não estuda nada. Quem faz tudo, não faz nada com qualidade. Então, o aluno precisa, além de todas essas decisões já citadas, ter um direcionamento, um cronograma de estudos, um foco em determinada área do conteúdo, o famoso método de Pareto, 80-20. Se você estudar com 80% de qualidade, se você dominar com 80% de qualidade 20% do conteúdo, você vai ser aprovado. Porque as provas repetem as perguntas. Não cai em prova de forma cotidiana mais do que em 80% das questões são cobrados 20% do conteúdo. Então o aluno precisa de direcionamento, autorresponsabilidade e principalmente poder confiar naquele profissional. E é para isso que nós estamos aqui, convidamos a todos para que possam nos acompanhar com um trabalho muito sério, transparente e sincero, de muita sinceridade, para eventual programa de estudos, mentoria, coaching, ou mesmo para acompanhar os nossos cursos através do RB Cursos. Vai ser um prazer e uma honra fazer parte da aprovação de cada um de vocês, porque o nosso sonho é justamente fazer a diferença
né? Eu brinco com muitas pessoas e alguns não acreditam, mas todos os dias eu oro de manhã e à noite com os meus filhos. Quando eu levo eles para a escola de manhã e ao dormir com os meus filhos eu faço uma oração. E após a famosa Ave Maria e Pai Nosso, eu sempre agradeço a Deus e peço a Deus que me dê sabedoria para ser instrumento da mudança de vida dos meus alunos. E é a carreira que me deixou apaixonado por esta razão. É maravilhoso você ver um aluno que, por vezes, sendo bem sincero, já tive a oportunidade de começar com aluno semi-analfabeto e depois ele se tornar policial de um grupo tático importante do Brasil. Isso é muito gratificante. Nada no mundo supera o prazer que isso causa na vida da gente. E ver a mãe, os filhos, a esposa agradecendo, né? Tudo isso é muito gratificante e é por isso que eu sou completamente apaixonado pelas minhas duas profissões. Ótimo. Olha, doutor, muito obrigado. Venha mais vezes aqui para te agradecer. Galera, e esse foi o nosso podcast hoje. Espero que vocês tenham gostado. E o que rola por aí, fala aqui.